pouquinho sobre computadores quânticos e o que é computação quântica, porque tem pouco conteúdo disso na internet e eu acho interessante falar a respeito disso. Eu sou direto ao assunto, então eu não enrolo muito e vou tentar falar da maneira mais simplificada possível. Então acho que a primeira coisa que eu podia falar é o que são computadores tradicionais. São esses computadores que você está usando agora, seu celular e tudo mais. Basicamente ele tem um bit. O bit ele pode ser 1 ou 0. Então você tem lá 1 ou 0, que é aquele bit. Você já ouviu falar isso 1000 vezes, mas eu vou tentar explicar como é que isso funciona. Então basicamente a gente tem um circuito no nosso computador formado cheio de 1 e 0 e são caminhos a seguir. Então, por exemplo, se ele está vindo numa rua, ele pode ir para a esquerda ou para a direita. A esquerda seria o 0 e a direita seria o 1. Se ele for para a esquerda, onde é o 0, a rua acabou. Então ele parou ali, ele não continua. Agora, se ele for pelo caminho de 1, a rua continua. E mais lá para frente vai ter uma outra bifurcação que ele pode escolher de novo 0,1, depois de novo 0,1, de novo 0,1, até ele chegar a algum lugar específico. Ou parar num lugar ou chegar a algum lugar específico. Esses caminhos de 0 a 1 são criados com transistores. Então, basicamente, a computação atual, ela trabalha com transistores. Transistores é uma coisa tipo assim, que é basicamente um interruptor de luz que você tem na sua casa. Por exemplo, esse aqui, ó, ele pode estar ligado ou ele pode estar desligado. Então, ligado é 1, desligado é 0. E como é que funciona na sua casa ou na sua parede? Isso aqui é um transistor, na realidade. A energia chega, se tiver 1, ele vai passar, vai na luz do teto e vai fechar o circuito, né? Vai chegar na luz do teto, vai ligar a luz. Se estiver fechado, não vai passar. É mais ou menos essa ideia que eu tenho. Passou por um caminho, não ilustra muito bem, mas dá para ter uma ideia como é que funciona o 0 ou 1. E qual é o nosso objetivo no computador tradicional? Nosso objetivo é gerar uma imagem de alguma coisa na tela. Se você está jogando, se você está usando Excel, seja lá o que você está usando, você quer ter os pixels na tela controlados, certo? E como é que funcionam os pixels na tela? Ainda estou falando aqui do computador tradicional, né? Como é que funcionam os pixels na tela? Vamos abrir aqui Zoom Pixel iPhone. Esse aqui é um exemplo, mas não é muito bom. Vamos achar outro. Zoom Pixel iPhone RGB. Então, cada pixel na tela, cada pontinho que você vê na tela do iPhone, por exemplo, são três cores, né? R, G e B. Aqui é o iPhone 12. O iPhone 12 ele era em formato de diamante, assim. Aqui é um iPhone, acho que é mais antigo, ele é em formato de linhas, assim. Mas cada pixel é representado pelas essas 3 luzes. Então, cada pixel na tela são 3 luzes. Se você for procurar, por exemplo, vermelho em RGB. Acho que eu vou aqui, ó. Vermelho. Diz aqui, ó. 255,000. Mas acho que tem uma maneira melhor de fazer isso aqui. Red in X. Red in RGB. 255,000. Ok, eu queria uma maneira melhor de visualizar isso. Mas são as 3 luzes. Uma luz red, green e blue. Uma luz vermelha, uma luz verde e uma luz azul. Então, basicamente, naqueles pixels que a gente viu, a luz vermelha ela vai estar na sua força máxima, porque esse número vai de 0 até 255, e as outras duas luzes vão estar apagadas. Então, de novo lá, Zoom, Pixel, iPhone RGB. Então, nesse cara aqui, por exemplo, se eu quero simbolizar que esse pixel, o pixel são as três cores aqui, ó. Essas 3 luzes aqui representam um pixel. Se eu quero simbolizar vermelho, essa luz vermelha aqui tem que estar recebendo 255, o valor máximo de brilho dela, e as outras duas têm que estar apagadas. Isso representa a cor vermelha. E como é que isso funciona em termos de circuito? A gente tem um monte de 0 a 1, e digamos que esse 0 a 1 vem com a energia de 255. E aí, de repente, ele vem com um caminho 0 a 1 na frente dele que ele tem que passar. Bateu no 0, bloqueou um pouquinho da energia. Então agora já não é a unidade de energia, não é mais 255, agora ela é 254. Vem depois mais um 1 ou 0, bloqueou de novo, agora é 253. E assim vai. Então no caso, aqui tem um caminho para cada pixel, tem um caminho para
a luz red, green e blue para a energia passar e iluminar ela. Eu tenho aqui mais ou menos, eu fiz um esqueminha aqui, ó, red, green, blue. Então aqui a gente pode fazer uma simulação sobre isso. Então, por exemplo, antes a gente viu aqui que a cor ela vai de 0 até 255. 255 ela está bem brilhosa, 0 ela está bem apagada. E aí nesse exemplo aqui eu tinha vários caminhos com 1 ou 0. O seu computador é formado por trilhões de resistores. E aí eles têm esses caminhos, um deles ali é específico para o pixel na tela, que é o objetivo final, teoricamente, para o computador é mostrar algo na tela. Então aqui está recebendo o máximo de energia no red, mas vamos passar também o máximo no verde aqui, ó. Aí ficou assim, ou o máximo no azul. Só que aqui cada uma dessas luzes, cada 3 luzes dessas, como eu falei, representa o pixel. Só que aqui está muito grande, então a gente vê assim, ó. Mas quando ele fica pequenininho, ele está juntando as cores. Então, por exemplo, se eu juntar aqui vermelho com azul, a gente quase que vê um roxo aqui, né? Mas na verdade eu vou dar um zoom aqui no browser e tem os dois aqui, ó. Vou deixar maior os pixels aqui, ó. Na verdade só está o vermelho e o azul ligado. Mas como os pixels são muito pequenos, as luzinhas são muito pequenas, a gente junta elas. Que nem a gente fazia no colégio para juntar tintas, para ter as cores primárias, cores secundárias e tudo mais. E aqui é baseado em energia. Então, há 255 caminhos para o red lá, e nesse caso todos ele ganhou o pixel, o bit estava 1. Então, todos eles, a energia 255 inicial chegou ao 255 final, e passou essa energia para aquela luzinha, para aquele LED vermelho, e recebeu energia total. Já no verde, no caminho, todos eles, ele pegou um monte de zero, foi bloqueando, foi perdendo energia, e no final chegou zero nessa luzinha, então essa luzinha não acendeu. E o terceiro, o azul, passou tudo. E aí, dessa maneira, os circuitos são bastante complexos. A gente vai deixando 1, vai deixando 0 e vai passando energia para as coisas, certo? Até uma questão, por exemplo, isso não vem ao caso, mas o monitor, por exemplo, o OLED, por exemplo, eles colocam inclusive umas barreiras físicas aqui para uma luz não iluminar a outra quando a outra estiver apagada. Aí deixa o tal do preto mais preto na cor da tela, né? Tá. O PC básico, ele vai ter uma motherboard, que é a placa-mãe, que é basicamente isso, e você vai ligar os periféricos nele. Então a gente tem, por exemplo, o processador, que nesse caso fica aqui no meio. A placa-mãe, ela é basicamente o circuito inteiro. Então a gente vai ter a fonte de energia que é colocada na tomada e ela vai passar energia aqui. E ela vai ser um circuito. Como toda energia, que nem a luz na sua casa, etc., ela é um circuito. Ela entra pela fonte e ela sai pela fonte. E essa volta toda que ela passa energia passando por toda a placa, cada uma volta dessa é chamada de hertz. Hertz é a volta. Então, quando o seu computador tem megahertz, significa que a energia passa um número gigantesco de vezes pelo circuito. Então, quanto mais megahertz, mais rápido a energia está passando pelo circuito. Por isso que a velocidade dos computadores são baseadas em megahertz, a quantidade que ele aceita passar pelo circuito. Cada um dos itens que a gente coloca aqui é um periférico. Então aqui são a memória RAM, processador, pode ter a placa de vídeo, e cada periférico ele é mais um monte de 1 e 0 que você está colocando na placa. Então assim, a gente tem aqui a placa-mãe. Se a gente botar aqui uma placa de vídeo, a placa de vídeo vai vir com um monte de 1 e 0. A placa de vídeo ela consome muito mais energia do que outros periféricos e ela trabalha com a maneira de alterar o 0 e o 1 de maneira diferente. Com mais energia, ela é teoricamente mais rápida e ela é melhor para determinadas coisas. O processador é melhor para outras coisas. E assim vai, né? E o processador, por exemplo, ele pode ser multithread, quer dizer que ele pode executar funções assíncronas. Significa que ele pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, na prática, ele não pode. Então, na prática é o seguinte. Aqui tem o 01, vamos pegar esse cara aqui, ó. Aqui tem o 01, 01, 00, 01. Ele vai ser sempre na mesma sequência. É gigantesca a sequência, vai passar pela placa-mãe inteirinha, mas vai ser sempre na mesma sequência. Quando vier um processador que tiver multithreads, ele até pode executar assíncrono, vai gerar mais caminhos lá simultâneos quando está rodando, mas no final ele vai ter uma bifurcação, ele vai voltar para um caminho único e vai continuar sendo sequencial. Porque o PC ele funciona de maneira sequencial, o 0 e o 1. E esse é o computador tradicional. Beleza? Agora a gente vai falar sobre os computadores quânticos.
Enquanto os computadores tradicionais, o 0 1 era chamado de bit, aqui nos computadores quânticos eles são chamados de qubit. Qual a diferença entre um bit e qubit? Aqui as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais complexas. O bit a gente podia ter 0 ou 1. Na computação quântica, a gente tem 0 e 1. Significa que o qubit ele trabalha com um negócio chamado superposição. Então, o que é um bit e o que é um qubit? A gente viu que o bit era um transistor, né? Um transistor que tem o seu material que ele é feito, né? Silicon Valley é famoso porque trabalha com o material que ele é feito e tudo mais. Só que agora nos computadores quânticos a gente vai entrar numa parte chamada de mecânica quântica e a parte da física quântica. E quântica é aquilo que a gente aprendeu no colégio em química, que tinham os átomos e tudo mais. Então a gente está trabalhando em partículas muito minúsculas, uns átomos muito minúsculos, e eles que vão determinar se é 0 ou 1. E cada uma dessas pequenas partículas vai ser um qubit. O qubit ele é diferente de um bit, porque ele pode, como eu falei, ele tem algo que eles chamam de superposição, ou seja, ele é 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso não é de uma maneira abstrata, é de uma maneira real. Ele é 0 e 1 ao mesmo tempo. E como é que ele funciona? Ele na verdade, ele pode ser um conjunto que vai de 0 a 0, 1, 0 a 2, assim vai até o 1. Então ele é todo um gradiente que vai de 0 até 1 ao mesmo tempo. E a gente vai ter que ter uma maneira de determinar se ele é 0 ou 1. Então é como se ele fosse essa primeira barrinha do vermelho aqui. Vamos dizer que se ele passou da metade, ele é 1. Se ele está menos da metade, ele é 0. Mas ele pode ser isso aqui tudo. Acho que uma maneira fácil, não fácil, né? Mas uma maneira melhor de demonstrar isso, eu vou abrir aqui a imagem de um lago. Vamos ver se a gente acha um lago bom aqui. Esse aqui, por exemplo. Vou abrir essa imagem aqui. E aí, cada pedacinho do lago aqui, ó, vai ser um qubit, que pode ser 0 ou 1. Já tem uma diferença aqui. No computador tradicional, como eu falei, ele tem que ser sempre numa mesma sequência, certo? Então, assim, por mais que ele tenha essa aparência assim, esse formato, ele no fundo, ele é uma linha reta. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Ele é uma linha reta. Já no computador quântico, não. Os bits, né, que aqui são chamados de qubits, eles são espalhados. Eles não têm exatamente uma sequência. Eles têm, mas eles não têm ao mesmo tempo. Basicamente, eles são espalhados aqui. E digamos que aqui, nesse lago, a gente tem um barco, por exemplo. Vamos colocar um barquinho pequenininho aqui. E vamos dizer que nesse lago está cheio de pedras. A gente quer fazer que o barco desvie de cada uma dessas pedras e chegue naquela margem de lá. Então ele vai sair daqui e tem que chegar até lá e ele tem que desviar das pedras. A maneira que a gente consegue fazer esse barco andar é levantando a água ou abaixando a água. A gente consegue levantar ou abaixar em qualquer ponto dela. E cada um desses pontos aqui é um qubit. Então se ela tiver 1 aqui, ó, o barco vai cair. Se ela tiver 0, ela cai. Se ela tiver 1, a gente empurra ela para o lado de lá. Se ela tiver 1 aqui, ela empurra para cá. E assim vai indo, até a gente conseguir levar o barco até lá, certo? 0 ou 1. Como é que funciona no computador quântico? Primeiro a gente vai jogar o que eles chamam de onda aqui. Porque o computador quântico ele não funciona como uns valores como 0 ou 1 absoluto. Ele funciona como uma possibilidade de ser 0, uma possibilidade de ser 1. Então os computadores quânticos eles são muito falhos. Primeiro que a gente tem que falar sobre o qubit, que o qubit ele é muito complicado e o computador quântico ele é muito caro, porque o qubit ele só funciona na temperatura 0 absoluta. Não é que ele só funciona, ele funciona melhor na temperatura 0 absoluta. E a temperatura 0 absoluta ela é 0 kelvins, que é menos 273 Celsius. Se sua geladeira, por exemplo, seu freezer, chega no máximo a menos 20 Celsius. E aqui esse computador ele tem que estar refrigerando cada um dos qubits a menos 273. Então é muito caro um computador desse. Não só para refrigerar, mas para todo o processo. E existem vários computadores quânticos no mundo. A IBM tem o seu, o Google tem o seu, a Microsoft,
Tem vários computadores quânticos no mundo. E cada um deles funciona de maneira diferente. Um dos mais famosos é da IBM, e da IBM ele usa lasers para definir o 0 e o 1 nas coisas, entende? Então ele é bastante complexo. Então, voltando nessa teoria do lago aqui, ó, a gente tem os vários qubits. Se a gente lê a informação do qubit para saber se é 0 ou 1, a gente só pode ler uma vez. Depois que lê, ele não vai se alterar nunca mais. E o valor do 0 ou 1, ele só funciona por microsegundos. Então, num computador tradicional, a gente tinha um transistor lá, o transistor vai ser 1 ou 0 enquanto ele estiver recebendo energia. Se ele deixar de receber energia, ele volta para 0, porque o 1 ele é sustentado pela energia. Mas tu pode sustentar ele por anos, se quiser, se deixar mantendo energia no processamento, né? E aqui é diferente. O qubit, ele só existe, esse átomo só existe por microsegundos. Então ele é bem rapidinho. E uma vez que você leu ele não se alterna mais. Então na hora da leitura ele pega seu valor final. Mas antes de ler, você prepara o terreno. Calcular, vai fazer um cálculo matemático que se eu jogar uma pedra aqui, ó, vai gerar uma onda. Se eu jogar outra pedra aqui, vai gerar uma onda. Se eu jogar outra pedra aqui, vai gerar uma onda. E outra pedra ali vai gerar uma onda. E essas ondas vão botar água para cima e para baixo. E vai ser exatamente o que eu quero para ir levando o barquinho até lá. Com a água indo para cima e para baixo, entendeu? Essa preparação do terreno, eles chamam de onda mesmo. E essa onda é uma coisa probabilística. A gente vai gerar um cálculo matemático. Isso depende do computador quântico, mas o da IBM ele usa lasers para fazer isso, para mexer nesse qubit, que vai gerar a maior probabilidade daquela água ir para cima e maior probabilidade da água sair para baixo. Um sistema quântico ele é muito ruidoso. O que significa? Que ele trabalha com probabilidade. Ele nunca é 1, ele nunca é 0. Ele é sempre assim, 70% de chance de ser 1, ou sei lá, 80% de chance de ser 1, dependendo do cálculo que você faz. Ele nunca vai ser exato. Então, como é que você vai ter o resultado final aqui, já que ele é probabilístico? Você tem que executar esse lago aqui milhões de vezes e fazer um cálculo no final e ver quantas vezes foi 1 e quantas vezes foi 0. Então, essa é a diferença entre quântico também e um computador tradicional. O computador quântico ele não é exato. Ele é sempre uma possibilidade de ser alguma coisa. Tá. A gente já falou sobre superposição. O que significa superposição? Significa que não essa é uma das partes mais difíceis de compreender ele, que ele não é 1 ou ele não é 0, ele é as duas. Essa velocidade desse cálculo, que não é exatamente um cálculo também, essa é uma questão também complicada. Esse cálculo da pedra, ele vai considerar a água como 0 e como 1. Então é como se ele fizesse dois cálculos simultaneamente, mas isso é exponencial, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É por isso que ele se torna tão poderoso. Para você ter uma ideia, hoje em dia já existem linguagens de programação que você trabalha com computador quântico. Então a IBM tem uma linguagem chamada, que escreve assim, Qiskit. Essa é a linguagem de programação da IBM. O Google tem uma que se chama Cirq. Esse é o do Google. A Microsoft tem o QShark, que é algo assim. Aí tem um que chama PennyLane, que é uma linguagem de programação para fazer machine learning. E hoje em dia você já pode testar, né, em computadores quânticos reais. A IBM, por exemplo, ela tem cloud, o Google também tem, a Amazon também tem em cloud. O computador real da IBM, inclusive, é gratuito para testar. Só que eles só te dão... Hoje em dia ainda está muito pouco evoluído isso. Não é que é muito pouco evoluído, isso é extremamente complexo. Hoje em dia a gente trabalha mais ou menos com 100, só com 100 qubits. E o objetivo do Google, por exemplo, ele promete chegar a 1 milhão de qubits em um sistema até o final da década. Quando chegar a 1 milhão vai ser uma coisa espetacular. Mas hoje em dia a gente trabalha com 100, 200 no máximo. E não é necessário testar no real. Existem simuladores, por exemplo. A IBM ela tem
um chamado AER, que é um simulador que simula, você consegue usar a programação e simula que é um computador quântico. Só que a gente só consegue no máximo uns 30 qubits simular nesse AER, porque se você começar a usar, o 30 já é muito demorado, mas se usar um 31 já passa para anos de cálculo, se usar um 32 já passa para décadas de cálculo, porque como eu falei, ele é exponencial, então cada qubit roda todos os outros qubits elevado a 2, então cada vez é um cálculo muito, muito gigantesco. Se for para calcular, eu vou chutar aqui o número, mas é mais ou menos assim. Se você tivesse que achar uma agulha no palheiro, por exemplo, e tivesse 1 milhão de palheiros, 1 milhão de palhas e uma agulha lá no meio, em 1 milhão, um computador tradicional que levasse tipo um ano, o computador quântico vai levar assim questão de talvez um minuto, algo assim, para encontrar essa agulha no palheiro. Porque, entre várias coisas, o computador tradicional ele vai começar do começo e vai olhar sim, sim, não, sim, não. Que na verdade vai ter um só sim, né? Mas vai passar para cada um deles e quando encontrar a agulha, vai ter o resultado final. Já o computador quântico, essa pedra vai ser lançada, a onda vai ser lançada, e aí essa onda vai ter uma matemática de fazer, por exemplo, a agulha brilhar. Por exemplo, um exemplo besta que eu criei agora, mas faz essa agulha brilhar nessa matemática. Então, ela fica bem fácil de ser encontrada. Então, assim como é que funciona o computador quântico. Beleza, voltando à ideia aqui do barquinho, né? Você já viu que tem a IBM, tem a Google, tem a Microsoft, várias empresas já têm suas linguagens de programação, elas são quase sempre baseadas em Python, a não ser da Microsoft, que é um pouco diferente. E elas podem ser testadas, né, num computador quântico real já hoje em dia. Só que eles ainda são um pouco primitivos em relação a seu poder de processamento, mas está evoluindo bastante, cara. Eu lembro quando a IBM lançou o Eagle, que era com 127 qubits. Faz agora uns 4, 5 anos que eles lançaram e era espetacular já. Mas agora já tem computadores com 1000 qubits, já tem umas coisas muito, muito incríveis assim. Isso está crescendo de maneira gigantesca. Tá. Os qubits eles podem ser 0 ou 1, como eu falei, se chama superposição. Então, o conceito de superposição é que ele é testado, né, que não é testado, né, mas esse cálculo da pedra bater na água, ele é considerado o lago inteiro como 0 ou 1 em cada pedacinho, cada qubit. Ele tem um entrelaçamento. O entrelaçamento é basicamente essa pedra sendo jogada. E tem um negócio chamado interferência. Interferência é algo fantástico. Existe a possibilidade desse qubit que está aqui no começo e aquele qubit que está lá no outro lado do lago mudarem ao mesmo tempo. Se esse virar 1, aquilo lá vira 1 também. Se esse virar 0, aquilo lá vira 0 também. Essa distância aqui, ó, pode ser basicamente infinita. Um qubit pode estar aqui, o outro pode estar do outro lado do universo e vai funcionar. Quem falava sobre isso era Einstein. Deixa eu ver se eu lembro como é que é. É Ghost Atom Einstein. O Einstein já encontrou esse átomo fantasma aqui há muito tempo atrás. Ele ainda não é explicado direito, assim como o próprio conceito do qubit, do átomo poder ser as duas coisas, ele é explicado, mas ele ainda é muito complexo para a gente entender. Assim como fazer duas coisas se mexerem simultaneamente é algo muito complexo, tem uma ligação energética entre elas, mas ainda não é muito bem explicada, só existem várias teorias sobre isso. Mas, de qualquer forma, essas habilidades que a gente tem de conectar pontos, de fazer coisas mexerem juntas, etc., e de não existir exatamente uma distância física, essa é a grande questão do quântico. Num tradicional, a energia tem que passar pelo circuito, né, na placa-mãe, como eu falei antes, e ela tem que chegar a um lugar. Já na computação quântica, as coisas podem se mexer simultaneamente em tempos diferentes, e essa é a grandiosidade da computação quântica. Tá, então o barco tem que chegar até lá, lembra? Então o barco chegou até lá. Só que vai ser feito milhões de vezes isso aqui. Pelo menos 1 milhão de vezes, e em vários momentos o barco não vai chegar até lá. Mas se a gente jogou a pedra de maneira correta, na maioria das vezes o barco vai chegar até lá. E essa maioria das vezes, no final, a gente vai fazer um filtro, vai tirar uma média,
e vai ter o resultado, porque o computador quântico ele é muito ruidoso, como eu falei. Nem sempre o 1, quando você espera o 1 ser 1, ele vai ser 1, porque ele é uma probabilidade de ser 1. O computador quântico ele não é exato. Por isso que o computador quântico ele não vai ser usado, por exemplo, ele pode ser usado no futuro para jogos, para sistemas operacionais e coisas assim. Mas por enquanto, a ideia dele ele é só uma maneira muito rápida de organizar um circuito. Então ele é basicamente assim um circuito que você faz um cálculo prévio e tem um circuito muito rápido calculado e um resultado muito rápido. Por isso que ele é usado para coisas, por exemplo, assim, criptografia, coisas que você precisa ter os 1 e 0 nos seus lugares perfeitos para ter o resultado que você espera. Então é como se ele fizesse assim uma preparação da Terra. E aí você usa a Terra uma vez só, entende? Ele não é um sistema por si só fechado. Principalmente porque o qubit é perdido e vários outros momentos. Então ele não é um circuito. Por isso que, pelo menos no começo, não existirá computadores quânticos na sua casa. Você vai ter computadores híbridos. O quântico ele vai fazer algumas coisas específicas para ti, alguns cálculos específicos para ti, mas o computador tradicional ele vai funcionar para jogos, para outras coisas, porque ele vai ter o circuito. Vai ser gerado frame por frame para a tela inicial. Pode ser que no futuro essas coisas todas melhorem, tudo mude e o computador quântico ele pode ser usado como um sistema por si só. Assim como no passado se achava que o computador quântico não ia ajudar muito no machine learning, e agora já tem essas linguagens para computador quântico que facilitam o machine learning. Então, as coisas estão evoluindo muito, muito rápido, mas a princípio o conceito do computador quântico ele não é um computador de processamento, ele não é um computador para realizar uma tarefa, ele é um computador para organizar os bits. Então isso é uma coisa que confunde muito. Muita gente acha assim, o computador quântico virá, então poderei jogar aquele jogo super poderoso e rodará super rápido. Mas ele não é feito para isso, ele não é feito em hertz, ele não é feito em circuitos. Ele é feito para organizar um circuito como um todo, assim. Bom, podia falar mais muitas coisas, mas acho que esse vídeo está ficando muito longo já. E, enfim, isso é um pouco sobre computação quântica. Eu espero ter ajudado alguma coisa. Meu nome é Henrique Kiko, se quiser me achar no LinkedIn eu estou por lá. E é isso. Obrigado.